Deus abençoe você que está aí assistindo esse vídeo, está me ouvindo neste momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar vivo, assim como eu. Esse vídeo só foi possível por estarmos vivos e por Deus nos dar essa condição, de viver. Eu quero falar sobre um assunto aqui breve, que é a questão da linha de sucessão. Nós olhamos para esse mundo e olhamos para um país como a Inglaterra, e na Inglaterra existe ainda a monarquia. E uma das regras da monarquia é a linha de sucessão, ou seja, quem está no trono vai ser sucedido pelo filho, e o filho do filho, e vem aí através de uma geração da família. Então hoje nós vemos lá a Rainha Elizabeth, aí os filhos dela, o primogênito é o primeiro da linha de sucessão. No caso dela morrer, no caso da rainha ficar impossibilitada por algum motivo que não a deixe mais governar, então o filho dela, o primogênito, o primeiro filho, vai assumir o lugar. Então, dentro dessa linha de pensamento, dentro dessa linha que a monarquia trata, a gente se volta para a Bíblia e vê que Deus, ele não tem essa regra. Deus, ele não impõe essa regra. E Deus nos chama para viver no reino dele. E para que o reino dele viva em nós, porque Jesus disse que ele veio trazer o reino de Deus e para que esse reino de Deus estivesse dentro de nós. Então, dentro dessa linha de pensamento e não dessa linha de tratativa, essa linha sucessória, inglesa ou de outros países da Europa que ainda mantém um regime monárquico, Deus, ele não é um monarca como o homem. Aliás, Deus não trata a coisa como uma monarquia humana, as regras humanas. A Bíblia diz que ele enviou o único filho que ele tinha e o primogênito. Então, de Adão até Jesus, nós podemos ver aí que Jesus era unigênito, Jesus era o primogênito. Adão foi criado aqui nessa terra, Adão foi colocado nessa terra para reinar e dominar, ele era um verdadeiro monarca nessa terra. Mas Deus, ele, ao ver essa monarquia que Adão tinha sobre ele falir, ao ver essa monarquia não dar muito resultado, principalmente através da linha sucessória de Adão, porque os filhos dele não tiveram êxito nisso. Abel, que era um filho obediente, uma bênção, e Caim, biblicamente, um pouco rebelde. Então nós vemos que Caim foi lá e matou Abel. Então, quando Caim mata Abel, que eles foram os primeiros, e quem ia suceder Adão? Quem seria o primeiro na linha ali? Caim não servia, porque ele foi amaldiçoado, ou seja, traiu a maldição do assassinato, do tirar a vida dos outros, do próprio irmão. Então só aí já foi quebrada toda essa visão de linha sucessória humana. Mas voltando para Deus, o que ele fez? Ele enviou o seu único filho, o primogênito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas ter a vida eterna. Está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Então, Deus, ele não se recolheu a si mesmo e falou, não, eu preciso ter alguém na minha linha sucessória, porque se eu morrer amanhã, ou se eu ficar impossibilitado de ser Deus, então eu tenho alguém que toma o meu lugar. Não, Deus nunca agiu assim, nunca pensou, nunca tratou a humanidade
com essa visão própria de si. Mas o que ele fez? Ele enviou o único, o primogênito, para a morte. Olha que coisa interessante, né? Deus estava, aos olhos humanos, acabando com a linha sucessória de Deus, né? Da sua família. E como que a família de Deus vai reinar, vai usar de tirania aqui nessa terra, como os reis aqui da terra fazem, né? O governo humano, né? Mesmo que não é na monarquia, mas no regime presidencialista, né? Esse regime aí republicano. Então, onde tem um primeiro-ministro ali mandando, desmandando, e que quer colocar o seu pai, sua mãe, seu filho, aí a linha sucessória é toda a família, né? Aglutinada ali, corrompida, roubando, destruindo a felicidade dos outros, a alegria, o prazer de ter algo a mais na vida. É isso que essas linhas sucessórias humanas aí têm feito, né? Não só nos reinos monárquicos, né? Mas no presidencialismo também tem isso aí. Nos regimes republicanos tudo tem isso aí. E até mesmo dentro de certas denominações, né? Existe uma linha aí sucessória aí nas igrejas, nas denominações, seja evangélico, seja católico, né? Mesmo o padre ser impossibilitado de casar, mas ele arruma uma concubina, arruma alguém lá por fora lá e adquire um filho que amanhã ele vira padre. Aí ele coloca ele no lugar dele sem o povo saber. Não, esse sujeito aí é filho de quem? Aí não tem pai. Mas o pai dele é o padre. Mas o padre fez na escondida porque ele tem um voto de castidade. Não pode casar, não pode ter filho, né? Mas isso aí é só entre aspas, porque existe um movimento carismático aí onde pode tudo, né? Pode cultuar Maria, pode cultuar o João, o José, né? E pode até falar em língua estranha, que é uma língua muito estranha. Tem muita gente batendo palma aí, né? Tem uns evangélicos aí, ou crente, sei lá que essas pessoas se denominam, que falam, não, esse pessoal católico aí tá salvo, eles são de Deus mesmo, eles vão reinar com Jesus eternamente na glória. Mas não vai porque a idolatria ela é uma coisa terrível na vida do ser humano para com Deus, né? Mas não é nessa linha que eu quero te levar a entender, não, para mim não ser longo nesse primeiro vídeo, que a gente vai postar outros. Mas a minha linha de pensamento, de entendimento e de gravar esse vídeo é que você entende o seguinte: Deus, ele enviou o Filho dele, unigênito, primogênito, Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, Emanuel, quando Deus enviou a si mesmo. Deus não olhou primogenitura, Deus não olhou unicidade, era o único, unigênito. Hoje Deus tem milhões, trilhões, quatrilhões, não sei, não dá para calcular o número de filhos que Deus adquiriu. Mas ele adquiriu através da morte e da ressurreição. E quando Jesus foi para a morte, ali na cruz, eu creio que o diabo lá no inferno falou assim: acabou a linha sucessória de Deus. A linha sucessória de Deus acabou. Ele não tem mais filho. O único que ele tinha. E o primeiro, ele mandou para a morte. O pai manda o filho para a morte. Então, capetada, meus filhinhos aqui do inferno, e vocês aí da terra que se dizem ateu, à toa, que Deus não existe, vão comemorar aí, ó. Vão soltar foguete, meu filho. O Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, o Brasil saiu fora agora da Copa, mas nós estamos dentro aí, ó. Nós ganhamos o negócio aí. A parada nós ganhamos. O jogo está a nosso favor. O único filho primogênito foi para a morte, né? Então vamos comemorar. A linha sucessória acabou. Quem vai ceder? Quem vai ser Deus agora, né?
quem vai fazer alguma coisa para essa humanidade aí pecadora, essa humanidade suja, essa humanidade corrupta, afundada na lama do pecado, que só quer pecar, mentir, prostituir, adulterar, roubar, matar, fazendo as 3 coisas que eu me propus: matar, roubar e destruir. Então, e agora? Quem vai resolver a vida desse povo? O unigênito, primogênito, na linha de sucessão não tem mais ninguém, está morto, olha lá para a cruz. Já curvou a cabeça, agora é julgar lá no túmulo. Olha, vamos passar um pouquinho, olha lá no túmulo, já era, ó. Tá lá o corpo lá, como dizia alguém, o corpo estendido no chão, né? E tinha um narrador de futebol que dizia isso aí. Então, o diabo se equivocou como você que está me ouvindo tem se equivocado. Deus não trabalha com linha sucessória de primogênito e unigênito, mas Deus trabalha com a ressurreição daquele que um dia foi o unigênito e foi o primogênito. Então, o Espírito Santo veio e ressuscitou aquele corpo ferido, maltratado, arrebentado pelos açoites, aquele corpo, como diz Isaías, que quando você olhava você não via beleza nele. Então ele foi dilacerado lá na cruz, o sangue carmesim derramado para a nossa redenção. O Espírito Santo veio e ressuscitou aquele corpo. Mas não como ele estava ali no túmulo. Um novo corpo, um corpo de glória. Corpo capaz de ultrapassar paredes. Então coloca no seu coração. Não fica aí pensando, eu tenho que levantar alguém para me suceder e tem que ser alguém da minha família, o meu filho, tem que ser alguém, meu primogênito, eu tenho que ter um primogênito para isso. E se for unigênito, melhor ainda, que aí fica tudo entre nós. Não. Deus não poupou o seu único filho, diz a Bíblia, a Escritura Sagrada, mas antes o entregou à morte de cruz, para a nossa salvação. Até o próximo vídeo nós vamos continuar. Se você aprendeu alguma coisa, passe para alguém que você ama e quer ver bem. Deus abençoe.